Olá, pessoal! É um prazer estar aqui novamente com vocês. Mais um episódio do Retrato de Favela, o podcast que busca dar visibilidade a pessoas e projetos das periferias de Porto Alegre. E se um dia, se Deus me abençoar, os meus pais, o mundo inteiro também. Hoje eu tô aqui com uma convidada especial. Uma mulher que, para mim, é sinônimo de resistência e luta. Está na ativa aí, já faz um tempo conosco. Hoje é a nossa vereadora, conhecida como Karen Santos, moradora do bairro Cristal. Ela é professora de educação física, defende a educação pública, uma mulher negra que representa a luta e resistência dentro das nossas comunidades de Porto Alegre e arredores. Karen, prazer. Raíssa, muito obrigada por estar aqui. Quero saudar também todos os ouvintes do Retrato de Favela. Vida longa esse podcast. Estou lisonjeada de estar aqui podendo contribuir um pouquinho sobre a nossa atuação enquanto mandato, enquanto coletivo Alicerce. Obrigada, muito obrigada por estar aqui, por tirar um tempinho, né? Porque eu sei que a tua rotina é muito corrida, tenho certeza que é. Acompanho ela pelas redes sociais. Obrigada mesmo, tô honrada e tô nervosa, né? A gente fica nervosa diante de pessoas tão importantes que nos representam, né? Dentro da Câmara, né? Dentro da política ativamente. E me conta um pouquinho da tua história de vida. Então, Raíssa, eu comecei a militância mais de forma organizada, assim, participando de reuniões, fazendo protestos no movimento estudantil. Eu me formei em Educação Física, né, na URGS, eu entrei antes das ações afirmativas e comecei a atuar em 2010. Antes eu trabalhava no IBGE, então eu não conseguia participar da vida acadêmica e, quiçá, da vida estudantil, né? Então, em 2010, quando acaba o meu contrato no IBGE, o IBGE ele foi bem importante assim, para a minha trajetória, porque me permitiu acessar diversas realidades da cidade e da região metropolitana, porque a gente entra na casa das pessoas para fazer as entrevistas, né? E a gente acaba tendo um tanto de acesso assim, às preliminares depois do que se transformarão nas estatísticas, nos boletins socioeconômicos. Então, o IBGE ele teve um impacto assim, importante assim, nessa minha decisão de participar das lutas do movimento estudantil. E essa questão que tu traz, assim, de como iniciou a tua caminhada na política, ela aparece, assim, sempre nas entrevistas. E, ao respondê-la, eu comecei a refletir também dos inícios, né? Eu sempre pontuo o movimento estudantil porque eu acho que ele é muito importante, né? Os jovens, eles precisam se engajar. Sim, com toda certeza. Exato. Na escola, na universidade, é os espaços hoje que estão, de certa forma, mais consolidados. Mas também, eu acho que enquanto uma jovem negra, a minha família, né, ela teve um papel bem importante, assim, para minha consciência racial. Sou filha de servidores públicos, então desde o início assim sempre teve essa discussão sobre a educação minha, das minhas irmãs, o esforço que meu pai fez para nos colocar dentro de um colégio particular. Eu sempre fui a única estudante negra na sala, então eu trazia as questões que me afetavam, né, das piadas racistas, das piadas machistas, da negligência dos professores naquele cuidado em relação à minha formação. Então, isso sempre foi assunto assim, dentro da minha família. Minha família também me permitiu fazer capoeira desde cedo. Fiz capoeira no Secopan, que é um centro comunitário ali na Zona Sul, com o Mestre Farol, grupo de capoeira guerreiros, faço até hoje. Também a rede, né, de matriz africana, que a minha mãe sempre nos incluiu. Hoje ela é adventista, mas ela teve 20 anos dentro do Batuque, na São Gês de Exá, da Baiana de Ogum. Acho que ali também, né, com ela na terreira, indo nas festas da Mãe Oxum, também me permitiu ter acesso a essa discussão da importância da valorização da nossa cultura, da nossa ancestralidade, desses espaços societários negros. Cresci dentro do Floresta Aurora, que é um dos clubes negros mais antigos do Brasil. Então, isso faz parte também dessa história da Karen, né? O movimento estudantil ele foi muito importante, mas, com certeza, se eu não tivesse tido essas outras vivências, eu teria entrado dentro do movimento estudantil e me embranquecido, né? E, pelo contrário, assim, sempre me incomodou a forma com que a branquitude discutia os problemas da universidade. Eu entrei antes das cotas, né? Então eu também era a única estudante negra no curso. E depois a gente construiu um coletivo, que foi o Coletivo Negração, o primeiro coletivo de estudantes cotistas negros da URGS, que é onde a gente conseguiu, assim, colocar o eixo da discussão de raça, de classe, de mobilização, assim. Então, eu acho que esses momentos, assim, essa formação familiar, a formação do movimento estudantil e depois um salto constituindo um coletivo de estudantes negros, que eu acho que foi um espaço assim onde eu mais consegui ter uma contribuição ativa na política da cidade. E como é que foi essa aceitação de um outro movimento dentro da universidade? Para ti foi complicado isso? Introduzir ali dentro, que eu vejo muito uma pequena competição entre espaços acadêmicos que buscam lutar pelo direito dos alunos quando eles não têm a mesma ideologia. Então, eu imagino que deve ter sido um processo... Foi inovador, porque não tinha... Existiam negros nos cursos, mas nunca tinha acontecido dos negros se encontrarem. E foi no debate de avaliação de 5 anos das ações afirmativas,
eu era do DCE na época, era da Coordenadoria dos Negros e Negras. E tinha já um outro pessoal do Fórum de Ações Afirmativas, que era um pessoal mais técnico, mais intelectual, que estava estudando uma proposta de contrapartida àquilo que a universidade ia apresentar. E aí a gente uniu forças, assim, eles com um debate mais técnico, mais intelectual, e a gente com aquela pegada de movimento estudantil. Ali a gente organizou uma vigília. Aquela coisa que vocês já estavam mais na vivência do que estava acontecendo, né? Isso, o que a gente sabia fazer era mobilizar, chamar a reunião, mobilizar, fazer uma vigília, e ali unificou. E ao unificar, veio negros de todos os cursos. E dali veio, por que não, a gente ter um coletivo de negros. E foi muito massa, assim, porque, querendo ou não, a gente até fazia alguma atividade política, mas a gente era sempre únicos, assim, 2, 3 por cursos, a gente não conseguia pensar a questão racial, assim, o racismo que a gente sofreu dos professores, os linchamentos, às vezes, de colegas neofascistas, nazistas, a gente não conseguia discutir a 10.639 dentro dos nossos currículos, então a gente tinha muita demanda. A própria implementação das cotas, né, fraudes, a gente queria ampliar as cotas de 30% para 50%, então ali a gente viu que a gente era potente, né, porque a gente saiu de uma vigília e viu também que era necessário, porque estávamos dispersos, né, dentro da URGS. É um baita movimento, Um baita movimento, assim. Acho que foi um dos momentos mais ricos, assim. A gente organizou umas 3 ocupações da universidade. Então, a gente fazia esse exercício de sair do discurso e ir para ação. A gente chamava aulas públicas para discutir o problema das cotas, apontavam quem eram os agentes daqueles problemas e daquelas decisões políticas e convocavam o nosso povo a fazer uma luta, ocupando, denunciando. E eu acho que isso era muito educativo, assim, né? Porque a gente precisa colocar as nossas ideias em movimento e o nosso povo negro, principalmente, ele precisa ter essas experiências de iniciativas de força, né? Para além do voto, como a gente estava conversando Sim. nos bastidores, né? O que mais a gente pode fazer além de votar? Ser sujeito, ir para ação. E a URGS ali é um espaço privilegiado, né? Então, tu consegue fazer muitas coisas ali Sim. sem intervenção, por exemplo, da Brigada Militar, né? A Brigada não pode entrar dentro dos espaços federais. Então, a gente conseguia fazer essas ações, assim, de reivindicar as nossas pautas sem a interferência da criminalização, que é algo muito comum dentro das comunidades negras. Das escolas também, Exatamente. né? Quando fazem manifestação, greves, tu vê isso muito ativo dentro das periferias, né? Não pode ter qualquer movimento estudantil fora ali do padrão do cotidiano, que até a própria direção, geralmente, né? Muito em apoio a isso. Claro, tudo tem suas limitações, né? Também vamos diferenciar o ato de rebeldia, de vandalizar um espaço público, né? Isso. A um ato de democracia. Não, poxa, tá acontecendo isso nas escolas, vocês não estão vendo. Eu vi um caso, agora eu não lembro qual estado que era, mas era no Nordeste, de uma aluna que estava sendo assediada dentro da escola, dentro do espaço, e a diretoria não teve nenhum posicionamento, não fez nada referente à aluna. E eles tiveram que denunciar por vídeos de telefones, e os telefones foram proibidos dentro da escola. Sim. Então, são casos, assim, que tu vê a diferença, né, de um ensino superior para um espaço privado. Um espaço público, num espaço privado e na rede municipal e estadual, onde tem a possibilidade da interferência das Forças Armadas, né? Sim. Na URGS a gente tinha mais liberdade. Ao ter compreensão disso, a gente conseguiu ter avanços significativos. Isso que tu colocou das denúncias nas escolas, a gente recebeu também, o ano passado, uma denúncia bem grave de um professor que incentiva discursos de ódio dentro de uma sala de aula de um IFE, no IFE Sapucaia. Exatamente, a gente está acompanhando enquanto mandato, tentando dar suporte lá para a célula de estudantes que estão se rebelando contra esse professor que tem menções neonazistas, racistas nas suas redes sociais, transfóbicas e, de certa forma, também uma negligência por parte dos colegas professores. E muitas vezes privilegiados por serem professores concursados. Exatamente. Aí tu entra em debate, tu entra com assinaturas baixo-assinados, que a gente fala, né? E entra com todo esse processo da forma mais democrática possível. E não é ouvido. E não é ouvido. Não tem voz, porque ele já tem o privilégio de estar ali, um cargo público, e não tem, eu digo, efeitos, né, de ações passivas, ações tranquilas, que a gente tenta ser, às vezes, democrático, né? Como eu disse, a maioria das vezes a opção é sempre a democracia, né? Mas nem sempre a democracia, ela é validada, né? Até onde vai, acho que o respeito e a responsabilidade com os alunos que estão dentro daquele espaço, né? Até onde vai os limites, né? Do que é aceitável, tolerável responder de forma democrática ali dentro, e até onde vai para uma ação mais bruta, né? Entre vozes, e a necessidade de ser ouvido, que os alunos respondem muitas vezes com vandalismo dentro do espaço, né? Isso, é porque tem uma relação de poder, né? Um professor dentro de uma sala de aula, ele tem uma hierarquia e se ele não consegue utilizar daquele espaço
para democratizar o acesso à informação, ao conhecimento, acaba se transformando numa relação hierárquica unilateral, né? E ali, em especial, o conteúdo do professor, né? Eu não sei se tu tem eu tenho essa minha teoria, esse meu ponto de vista mais pessoal, que eu acho que quanto mais tempo o professor ele tem de casa, quando ele já é um professor de um cargo público e tem essa segurança, né, no trabalho, ele já deixa de ser um professor mais, agora eu me esqueci a palavra, mas ele deixa de ser neutro, né, nos seus pontos de vista referente a uma matéria específica e começa a pontuar o que ele concorda e deixa muito explícito o que ele não concorda, né? E aí fica difícil às vezes para o aluno. Eu sempre falava isso muito nas interpretações, né? Parece bobinho, mas nas interpretações a gente sempre sabia reconhecer nas aulas do professor, ó, isso aqui para mim tá certo. E a gente debatia entre os colegas, assim, um professor de filosofia. A gente entrava num consenso de debater a cadeira, as provas, né? E a gente, mas isso aqui não tá certo. Mas é o que ele quer. Vocês querem apostar que aquela ali é a resposta certa? E era a resposta certa para ele, né? Nas visões de interpretação, de contexto. Então, eu sinto que os professores, assim, conforme o tempo de privilégio, né? De cargo público, de poder, eles são mais opinativos e deixam isso muito explícito aos alunos, o que é extremamente prejudicial, né? Sim, eu acho que são duas questões, né? O discurso de ódio, racismo, intolerância, não há opinião, não existe liberdade de expressão que proteja esse tipo de conteúdo. E eu acho que é dentro desse... todo o resto, em âmbito de liberdade de expressão, de opinião, liberdade de cátedra, né, que é algo que a gente também defende, que está lá dentro da Lei de Diretrizes e Bases, do professor poder explanar os assuntos considerando o contraditório, considerando, né, todas as nuances que, principalmente das discussões de história, de sociologia, tem, mas tem um outro campo hoje que eu acho que ele é principalmente tensionado pela extrema-direita, que é a discussão da liberdade de expressão. E aí a liberdade de expressão é a liberdade de serem racista, de fazerem uma releitura sobre os crimes que aconteceram na ditadura civil-militar em 64. É uma discussão que desconsidera os debates em torno das violências de gênero, das violências contra a comunidade LGBT, a violência contra as comunidades indígenas. É aquela coisa de até onde a liberdade de expressão... Exatamente. Ela deixa de ser liberdade de expressão quando ela infringe o espaço do outro. E eu acho que falta esse entendimento de muitas pessoas no geral, né? A básica interpretação de texto. Tu está ofendendo outra pessoa. Exatamente. A liberdade é tu dizer, eu tenho este posicionamento. Ok, eu tenho este. Tudo certo. Não vamos entrar em um consenso, vamos viver nessa individualidade de pensamentos, né? O ser humano tem o poder de pensar, cada um tem as suas ideias e crenças conforme suas experiências de vida. Mas as pessoas não entendem que quando tu infringe o espaço do outro, desrespeitando suas opiniões, suas crenças, seja ela religiosa, seja ela de qual lado for, não é mais liberdade de expressão. Não é mais liberdade de expressão. Eu acho que é dentro dessa linha tênue, e aí hoje que a gente está tendo que fazer as discussões, né? A própria Lei Oruan, agora que tem uma vereadora aqui em Porto Alegre, que também está tentando implementar aqui no nosso município, né? É uma vereadora que, por um lado, ela coloca a liberdade de expressão, a liberdade de ocupação dos espaços, foi uma das vereadoras que defendeu ali a invasão do Congresso Nacional em 8 de janeiro pelos bolsonaristas, ao mesmo tempo, quando é a expressão de uma cultura que, do ponto de vista dela, ofende e é degradante, aí tu cria uma lei que criminaliza essa expressão cultural. Algo que já aconteceu com a capoeira, algo que aconteceu com o hip hop, algo que já aconteceu na CPI do funk lá nos anos de 97. Então, tu vê reincidentemente esses tensionamentos, né, de um setor mais conservador, moralista da nossa sociedade, que usa, porque eles estão nesses espaços de poder. A cultura negra periférica, ela é sempre muito criminalizada. Eles buscam sempre renovar esse meio de preconceito, usando justificativas novas em cima de temáticas semelhantes, né? Exatamente. O funk, o hip hop, que trabalha muito com a ostentação, com a luxúria. E muitas vezes, se fosse baseado no que a gente ouve, a gente é, né? Seria muito diferente as circunstâncias de vida, Sim. né? Não, o sertanejo universitário fala de ostentação, fala de luxúria. A gente tem uma série de cantores que estão sendo investigados em CPI por receber recursos públicos para fazer eventos, leis rouanês que não foram executadas de forma correta. E isso não é criminalizado por esse setor, né? Porque a gente sabe quem financia o sertanejo universitário, boa parte é o agronegócio. Então, tu percebe, assim, que tem uma seletividade em relação ao punitivismo e à criminalização. Porque a gente entende, né, que o funk, boa parte da cultura que a gente tem acesso é a cultura de massas que passam pelas produtoras. Então, o funk resistência, o rap
resistência, crítico, muitas vezes a gente acaba não acessando. E a gente acaba ficando nesse senso comum de que não, é só, né, palavrão, é só ostentação. E, na verdade, não é. Isso passou por um filtro já de produtoras, de gravadoras, que selecionam aquilo que eles querem que as massas ouçam, principalmente tirando esse conteúdo de resistência, de de contestação. Exato. Tirando o conteúdo político e fazendo um produto ignóbil que contribui para esse emburrecimento da nossa juventude. Outra coisa que a gente estava conversando nos bastidores. É uma né? juventude, eu sinto que a nossa juventude ela é muito acelerada. A gente está na geração da ansiedade. A gente quer tudo muito rápido, a gente quer tudo muito sem grandes críticas, né? Eu me baseei muito nesse meu ponto de vista por conta do TikTok, né? A gente é uma geração consumista que é conteúdo rápido, que não trabalha com críticas sociais. O que aquilo me faz refletir? Tu tem paciência para assistir no máximo um vídeo de 2 minutos, mas vocês vão ter paciência para assistir 50 minutos desse podcast, por favor, tá? Fiquem aqui com a gente. Mas eu sinto muito isso, né? Essa frustração que o jovem tem de tudo ser muito rápido, de não querer entender as coisas. O que está acontecendo na política é com um vídeo de 2 minutos. Gente, tu não vai entender. É uma história de anos, de décadas, que tu não vai compreender. Sair das redes sociais é um principal exercício, assim, se a gente quer contribuir com essa reorganização das lutas sociais, porque realmente as coisas estão muito paradas e o espaço virtual, que não é um espaço neutro, as big techs, né, Elon Musk, a gente está vendo aí Zuckerberg, todas essas grandes corporações que acessam os nossos dados, os nossos biodados, movimentam os nossos padrões de consumo, nosso padrão de satisfação, tudo nosso está conectado aqui nos nossos aparelhos, nos smartphones, nos relógios, então sair da rede social e fazer esses exercícios, as rodas de conversa, acessar a literatura, conseguir se ouvir, porque é para além de ter uma opinião. Opinião não muda as coisas. O que muda é a ação e a ação coletiva. Isso é um aprendizado que a gente tem em relação a todas as lutas do nosso povo, né? Não importa o que tu pensa, não importa o que tu diz, importa o que tu faz na realidade. E ali realmente está o poder de mudança. Então, acho que deslocar essa concentração hoje do espaço político das redes sociais, que é um espaço da extrema-direita, de quem tem recursos para investir nos currais de likes, né, que nem dizem, né? Todas as empresas que se organizam para fazer uma publicação estourar. Nunca é de forma orgânica, né? Muito dinheiro envolvido. E a gente tem essa nisso. crença, nós periféricos temos essa crença de que a gente vai conseguir mudar de vida facilmente com a internet. Mas se tu fazer a somativa de jovens que vieram de zonas periféricas e tiveram esse tipo de sucesso, Exato. é um número muito pequeno. Isso passou. Foi uma primeira geração de influencers que estavam no momento certo, usaram daquele momento e estourou. Hoje em dia, a quantidade de micro-influencers que a gente tem ainda é uma relação de extrema precariedade. As pessoas se auto-explorando, porque tu tem que ter a internet, tu tem que ter o cabeamento, tu tem que ter a luz, tu tem que ter um celular bom. E tu tem que ter um autoconsumismo, por exemplo, uma das plataformas, né, de Exato. vídeos curtos, ela tem um cronograma diário que tu tem que consumir uma quantidade de vídeos. Ele já te dá o conteúdo que está em alta, então ele te dá sugestão, obviamente, né? Mas é aquela coisa, olha, esse assunto que talvez queira falar não tá em alta, mas fala sobre cabelo, sobre penteado, sobre esses assuntos aqui de estética tá mais em alta. Então eu te sugiro que se tu queira que teu vídeo cresça, tu tenha engajamento, tô te dando essa sugestão aqui. Se tu consumir mais de 3 horas, a gente vai entender que tu é um usuário ativo, tu vai ganhando esse maior alcance, né? Para quem não tem condições de dar recursos e poder pagar um patrocínio pro vídeo ser mais engajado. Então é isso, né? Esse autoconsumo, essa expectativa de crescimento dentro das redes sociais afasta o jovem um pouquinho da realidade que realmente é educação. E aí vem um assunto que eu gostaria muito de debater contigo, como a gente falou nos bastidores, é a questão da escola pública e o entendimento da política. O que tu acha que os jovens hoje, né, digo jovens do ensino fundamental até o ensino médio, têm de entendimento na política? Olha, eu percebo que a gurizada pós-pandemia sofreu muito, assim, principalmente com essa digitalização do conhecimento. Ficaram fora dos espaços, né, de socialização e esse regresso está ainda muito dificultado, né? Dificultado pela precarização da escola. Agora a gente está enfrentando essas semanas aí de grandes calor na nossa cidade. A gente sabe que as escolas não têm estrutura alguma para fazer, né, acolher esses estudantes de uma forma digna. Então, a janela quebrada, ventilador que não funciona. Às vezes até tem o ar-condicionado, mas não tem estrutura elétrica. Então, acho que as condições da escola hoje, nesse nível de precariedade que está, inviabiliza também de tu conseguir acessar conhecimento crítico e se engajar, né, nas questões do currículo, quiçá nas questões políticas da tua escola e da tua comunidade, assim. Ao mesmo tempo,
as condições estão muito ruins, né? Ao mesmo tempo, as condições também nunca foram favoráveis 100%. Sem problema, não tem engajamento. Sem problema, não tem mobilização, né? Então, também penso muito isso. Assim, as entidades estudantis, UBS, né? A União Brasileira, o MESPA, UGS, a União Gaúcha dos Estudantes, né? Elas têm um papel a cumprir nessa mobilização, porque o estudante ele está tendo que aprender a fazer a luta sozinho, que nem esses piá lá do IFES Sapucaia. Eles estão comprando uma briga contra um professor, como tu falou, um professor concursado, que sabe que é muito difícil ele ser exonerado daquele cargo, e os estudantes eles têm muito a perder, eles podem reprovar de ano, eles podem sofrer um assédio e depois ficar com questões de saúde mental que vão ter que tratar o resto da vida. Eles podem ser perseguidos, criminalizados fora da escola, que nem o professor já ameaçou. Então, questões básicas, assim, de tu ter uma ouvidoria, uma reunião ela tem que ter uma ata, porque tem que ter o registro ali do relato dos estudantes que se sentiram lesados. Vamos fazer um protesto? Como é que a gente organiza um protesto? O que a gente precisa? Panfleto? A gente precisa de cartaz? Vamos precisar de um carro de som? O que a gente vai fazer? Qual é o desdobramento disso? Temos as redes sociais, como é que vai ser a cobertura disso? Para dar visibilidade, sabe? Então, tem todo um trabalho político base, assim, básico. Discutir sobre o problema, mobilizar as pessoas para mostrar que elas não estão sozinhas. Às vezes tem um apoio jurídico, porque às vezes se desdobra para o judiciário. Então, é bom sempre ter um advogado. Esse beabá, eu acho que as escolas, o movimento estudantil perdeu, né? Das lutas pelas diretas já, lá na época da reabertura democrática para agora, muito se perdeu dessa organização dos jovens dentro da escola. E eu acho muito pelo esse processo de ataques que a escola pública vem sofrendo. Sabe que a minha análise ali dentro, né, desse quesito é muito concordo contigo, porque é uma verdade, a gente se perdeu muito nesses movimentos. Eu fiz parte também de movimento estudantil dentro da minha escola. Eu fui para uma escola privada no segundo ano do ensino médio por uma bolsa integral. Então, eu tive um pouquinho de 2 espaços diferentes, mas a escola pública faz parte da minha vida durante muito tempo. Sim. E a minha mãe, ela me trocava muito escola. Então, eu dei 7 escolas públicas diferentes só no ensino fundamental. Foi uma experiência muito legal, ficava mesmo um pouco... Mas acho que a escola que eu fui mais ativa, assim, que eu fui conhecer a política e a importância do movimento estudantil foi no Instituto Rio Branco. Olha. Foi ali que eu entrei, eu conheci o Grêmio Estudantil. O que era um Grêmio Estudantil? O Grêmio Estudantil é só botar música no recreio. A primeira pauta de um Grêmio. Me rachava o bico, porque eu dizia, então, o que vocês fazem? A gente põe música no recreio, mas a gente também tem essas pautas aqui, é importante. Daí depois eu explicava, mas aí como eu era jovem, eu, mas e a música no recreio, né? Como é que vai ficar? O que a gente pode fazer de movimento? E ali foi quando eu comecei a ter entendimento disso, né? E é maravilhoso ter esses espaços, mas eles foram se perdendo também por falta de oportunidade que as professoras, direção, e não por culpa deles, mas sim pela sequela que o governo deixou dentro das escolas, né? Falta de períodos livres, né? Por falta de educadores, ou por falta de professores, falta de profissionais para dar aula, aqueles períodos vagos que ficaram, essa sequela, esse buraco que ficou dentro da educação pública, né? Desorganizados, sabe? A gente coloca, o estudante tem que se mobilizar. E os professores? Eles não dão essa abertura também. Aí vem o ponto na escola que eu entrei no ensino médio. Sou muito grata, aprendi muita coisa ali dentro. A direção era maravilhosa. Foi ali que eu entrei dentro da Umespa como presidente de Grêmio Estudantil. Foi a primeira vez que eu fui presidente de um Grêmio que não durou muito tempo. Foi que a direção não foi muito no sentido de um apoio, mas não por conta não, porque eu não quero o movimento estudantil dentro da minha escola, mas sim porque elas viam aquilo, de certa forma, como uma perda de tempo. Vocês vão se mobilizar, tá? E esse movimento de vocês vai levar até onde? O que vai acontecer dentro disso? Então, eu sinto muito, sou amiga da diretora dessa escola até hoje, tenho muita gratidão por ela, porque como profissional ali dentro do que acontecia dentro da escola, ela tinha extrema competência. Olha só, está acontecendo isso, o professor fez isso de errado. Ela entrou dentro da sala, fez o professor se desculpar pelo ocorrido, que ele fez umas alunas corrigirem a prova para ele. A gente corrigiu. Claro, a gente foi justo, né? Porque eu tava nesse rolê também. Porque ele, não, pode corrigir aí, tá aqui o gabarito. E as provas eram nossas. Então, tipo, a gente podia muito bem ter feito algo, né? Sim. Essas experiências de escola pública que nos fornece, às vezes, são maravilhosas. E aí, a gente comentou isso com a direção. Poxa, um professor, como é que ele vai mandar aluno corrigir a prova em questão de ética? Isso é incorreto. Ela foi lá e debateu com ele. Mas quando era questão do Grêmio Estudantil, eu lembro que ela mandou trocar um portão, porque tava chegando uma das representantes. E aí ela, tu não deixa ela entrar. E por que eu não deixo ela entrar? Porque tu é a nossa presidente aqui dentro. Tu não vai pra lá, porque ela vai vir fazer reunião, ela vai tirar os alunos da sala, ela vai dispersar a atenção de vocês, porque vocês já têm pouco tempo de aula, então pouco tempo de aula que vocês têm, ela vai vir aqui e vai prejudicar o ensino de vocês. Então essa justificativa dela
É Sim. plausível, porque realmente nós estamos perdendo tempo de aula que, na verdade, nós temos como recuperar, nós temos como ressarcir, né, esse período. Mas ela pensava, vocês já não tiveram o segundo e terceiro período, vocês vão perder o quarto também para fazer reunião? Não pode. Então, eu via que ela tinha esse receio, sabe, por conta desse furo que existia dentro da educação. Talvez, acredito eu, espero, talvez que não esteja errada, mas se tivesse essa nossa carga horária completa, os professores mais ativos ali, a gente não tivesse essa sequela, esse buraco educacional, né, dentro do ensino público, talvez eles fossem um pouquinho mais flexíveis. Ou não, né? Eu acho que sim, porque o currículo ele deveria ser construído junto com as comunidades escolares e com os educadores. Nem nós, enquanto professores, a gente está satisfeito com esse modelo de educação. Por isso que eu acho, às vezes, desonesto o professor atrapalhar a auto-organização dos estudantes. Primeiro, a gente não está organizado. A gente tem um sindicato que mal vai nas escolas convocar a gente para fazer a discussão da database, né, que é a reposição da nossa inflação. Eu sou professora da rede do Estado. Eu entrei na minha escola em me formei em 2013, entrei em 2014. Eu peguei a primeira greve do Sartori, né? E aí diziam que a gente não podia fazer greve porque eu estava em estágio probatório. Eu fiz greve. Fui bem criminalizada pelos meus colegas. Meus estudantes ocuparam a escola e no período que eles ocuparam, eles inviabilizaram que os fura-greve fossem dar aula, né? Porque sempre tem aqueles que quebram o movimento, que fazem uma desvalorização de tudo meu isso. Meu marido é desembargador. Então, tipo assim, sai da escola, porque boa parte das pessoas que trabalham enquanto professores essa soberania, precisam daquele salário para sobreviver. Eu digo que são os professores com síndrome de Dona Florinda. Eu moro na vila aqui, mas eu não preciso dessa humilhação toda. Não, eu faço por vocação, por amor. A gente trabalha por salário, a gente precisa ser valorizado. Por isso, assim, então foi uma greve difícil, porque o Sartori, ele não cedeu em nada. A gente fez uma greve mesmo com boa parte da categoria dos meus colegas não querendo. Os estudantes ocuparam com as suas pautas, né? Eles fizeram oficinas de tudo ali naquela época, até ginásio de noite para jogar bola. A gente conseguiu ceder, assim, coisas que a escola nunca tinha cedido. A gente conseguiu elaborar a nossa merenda, elaborar as oficinas que eles queriam ter. E aí, depois que acabou a greve, os professores retiraram de novo o espaço que os estudantes tinham conquistado. A sala, a música no recreio. A música no recreio ela é muito importante porque eu acho que a cultura, ela muitas vezes ela não faz parte da nossa educação. Toda a cultura jovem fica fora da escola. E dentro da escola é conteúdo. Bhaskara, aritmética, osmose, sacar por baixo. Falou, já fiquei nervosa, já lembrei que eu era sempre... Sabe? Um monte de conteúdo que depois tu nunca vai usar pra tua vida. Boa parte deles é só pro vestibular. Então, a gente já tem um ensino desconectado da realidade. E a cultura conecta. A nossa cultura negra, periférica, ela nos conecta com história, com sociologia, com filosofia, com visão de mundo. E a cultura tá fora da escola, cara. Então, só no recreio a gente tinha ali a liberdade de ouvir uma música que os estudantes queriam, fazer um campeonato, porque a gente também não tinha espaço para esporte, para lazer. É muito doloroso tu entrar 7h30 e sair 12h30. Dentro de um sistema de muito conteúdo e pouco espaço de reflexão, sabe? Então, esse modelo de escola, esse modelo jesuíta, ele está fadado ao fracasso. Os professores, eles precisam reconhecer isso. E reconhecer isso no fruto do nosso trabalho, que são os estudantes. E tu acha que nesse ponto de greve me trouxe um pensamento de não entendimento também dos pais? Aí entra naquela pauta que eu te mencionei sobre a periferia. E não só a periferia, na verdade, né? Isso é um assunto que vai para toda Porto Alegre em si, mas principalmente as periferias onde nós somos mais afetados no quesito educação pública. Os pais entenderem o impacto que a greve tem, né? Porque tu escuta muitas vezes o aluno chega em casa mais cedo. Ah, filho, o que aconteceu? Ah, eu tava de greve. Ah, os professores estão de greve. De novo, mas pra que tanta greve? Não vai mudar em nada, não vai levar a caminho nenhum. É só o pessoal indo fazer, às vezes, os filhos, muitas vezes, eu também tive. E a minha mãe não fazia por maldade, mas sim por medo. Sim. Ela tinha muito medo de me expor às greves. Como eu era muito ativa nisso, eu sempre gostei desse movimento estudantil, eu sempre gostei do furdunço. E aí eu queria ir na greve, eu lembro que estavam na questão do aumento da passagem e queriam já tirar uma das nossas passagens, porque a gente ganhava uma pela metade do valor no triescolar, né? E a outra era cortesia, e aí não queriam mais ter esse rolê. E aí a Jéssica foi lá, a menina da Umespa. Um abraço. E aí, e aí ela foi lá e falou, não, pessoal, vamos pra greve, não sei o que, eu busco vocês, eu consigo passagem. Mãe, eu quero ir, mãe, nós vamos lá, tá com papel, vai fazer o negócio. E a minha mãe, não. Eu, por que não? E ela, tu tá louca? A brigada vai lá, toca um gás lacrimogêneo, tu tá no meio do centro, tu te perde dela. Eu tinha 15, 16 anos, eu vou discordar da minha mãe? Nunca discordei da minha mãe, sempre tive muito medo, muito respeito. Sempre, né? Mas medo também.
andava assim, de mão dada. Então, minha mãe sempre tinha esse medo e também não entendia o porquê disso. Poxa, pra quê? Vocês vão lá pra rua, vão levar papel, vão fazer toda essa... Pra quê? O que vai adiantar? Vai mudar alguma coisa? E aí eu explicando pra ela que às vezes algumas coisas funcionavam e que outras, infelizmente, não funcionavam por falta de apoio. Se os pais muitas vezes apoiassem, entendessem que essa sequela ela vem por um bem maior, esse furo que está tendo, os professores estão de greve, mas é por um bem maior, um bem para os filhos de vocês futuramente, e se talvez não chegar a ser para os filhos de vocês de agora, vai ser para os netos, isso vai encaminhar para um futuro melhor, a gente precisa disso, a gente precisa entender isso, mas o ser humano ele não entende. Quando vem uma sequela na política, independente do cargo, vamos dar um exemplo, ao furo do governador, eu lembro dessa transição, eu não tenho uma memória muito forte, mas eu acompanhei muito a questão da saída do Sartori para Eduardo Leite. E lembro dos projetos que o Leite sempre teve falando em alta, né? Porque, eu tenho tal projeto, Sartori tu não faz porque tu não quer. Ele, não, nós não temos dinheiro público para fazer tal ato. Independente de quem estava certo ou errado, né? Tinha aquela toda explicação, nós precisamos trabalhar e reconseguir não existe. Nossa palavra é feia para uma jornalista, né? Nós precisamos reaver esses recursos. Nós vamos reaver esses recursos para poder colocar projetos na ativa de novo. Então, tem aquela coisa de entender o processo, né? Como é que eu vou fazer um projeto novo? Como é que eu vou entrar com uma educação melhor e reestruturada se eu não tiver esse furo nesse momento? Pode durar 1, 2, 3 anos, mas ele vai ter uma consequência positiva. Isso é por um bem maior. É maior do que a gente pode entender, pelo menos até o momento presente, né? Na situação atual. Mas é muito difícil, né? Colocar isso, principalmente dentro da periferia, com a sequela que os nossos pais também já tiveram com a educação, né? Entender isso. Eu sinto muito isso ali dentro, né? De conversar com pais, de amigos e ver que, é uma banalidade, uma bobagem, difícil de compreender e difícil também de dialogar, né? O pensamento já está muito centralizado pela idade. E vai muito pela experiência também dos nossos pais em relação a essas lutas. Eu coloquei, né? Eu sou filha de servidores públicos. Eu cresci numa batalha contra a privatização do Banrisul, pela gestão Brito, porque se privatizar do Banrisul, teu pai vai ficar desempregado. Então, eu e minhas irmãs, a gente ia fazer bandeiraço, a gente pegava o chevette, a gente se mobilizava enquanto família, porque a gente entendia a importância do Banrisul permanecer público pela manutenção dos empregos, né, da família banrisulense, assim como foi com a Carris, sabe? São instituições assim que são organizadas por trabalhadores que estão há 20, 30 anos naqueles postos e têm relações quase que familiares, né, de defesa do erário, né, da instituição pública e do serviço público. E, infelizmente, boa parte da nossa classe trabalhadora não tem experiência no serviço público. Eles são trabalhadores do mercado privado. E mercado privado, tu não tem muita experiência de luta, de greve, de sindical. De entender os teus direitos, porque eu tenho medo da demissão, né? E é demitido certamente. Eles não dão muita brecha, assim, para te desenvolver uma consciência de classe. É esse mercado aí que tá com essa questão toda em ativa, agora eu não falar porque eu não quero tomar um processo, mas todo mundo sabe quem é, né? Das jornada de trabalho de 10 por 1. Exatamente. E proibiram os funcionários de terem qualquer tipo de movimentação contra isso dentro da carga horária de trabalho ou perto dos estabelecimentos, né, que são espalhados por Porto Alegre, porque é uma rede muito forte, muito grande, potente, muito né? Uma rede que financia as candidaturas aí de todos os ex-prefeitos e governadores. Então, é contra essa burguesia que a gente luta. E o trabalhador, ele tem uma experiência que, por mais que se expresse, às vezes, nessa alienação, não vai dar em nada. Essa experiência refletida, sim, é porque ele teve alguma experiência de luta em que talvez ele foi criminalizado, talvez não tenha dado em nada. E aí, de novo, eu chamo a responsabilidade para nós, assim, que se propõe a ser direção, lideranças de movimentos de reorganização do nosso povo, né? Como é importante a gente ter alguns exemplos de luta que deram certo. Recentemente, mês passado, a gente teve uma ocupação de 1 mês dos indígenas no Pará, na Secretaria de Educação, porque eles querem implementar lá a educação remota, porque não tem professores para ir em todas as aldeias, né? E eles fizeram esse movimento porque eles não tinham mais nada a perder. E ocuparam, empurraram os professores para uma greve, que, como eu te coloquei, é o setor hoje mais reacionário, porque foi criminalizado nos últimos períodos e não se mexe mais, parece que não tem muito o que fazer. Empurraram os professores para uma greve e conseguiram mudar uma lei no Congresso. Então, lá no Pará aconteceu essa movimentação. Olha só que importante, porque eles foram até as últimas consequências e conseguiram ter uma vitória. Às vezes falta esses movimentos que nos inspirem, né? E a gente consiga falar assim com mais propriedade. Acho que a gente sobre só esses fala casos de sucesso. É assim. O processo, as pessoas só lembram que ele deu certo, mas elas não sabem o que foi o processo em si, né? Qual foi toda a transição, porque né? Tem a trajetória. Uma receita que não tem, sabe? Tem que mobilizar, tem que disputar a opinião pública, não dá para se isolar.
aproveitar a oportunidade certa, que a gente sabe que o governo está mais enfraquecido, e a discussão das contas públicas, né, em relação aos recursos para os investimentos. Isso é uma falácia. O Rio Grande do Sul, o Brasil tem uma dívida pública que iniciou ainda antes que o Brasil era colônia, se aprofundou na ditadura civil-militar. O Rio Grande do Sul também tem uma dívida pública que, inclusive, foi debate agora nas enchentes. O perdão da dívida do Rio Grande do Sul, vários setores reacionários, conservadores e progressistas votaram pela manutenção da dívida do Rio Grande do Sul. O PSOL foi o único partido que votou pelo perdão da dívida, porque a gente entende que não tem sentido o Estado dever para a União. É um recurso que nos faz falta aqui para investimento em infraestrutura, em serviços básicos, ainda mais numa situação de catástrofe como a gente segue enfrentando. Né? As mudanças climáticas e toda a reestruturação que tem que acontecer no nosso estado. Que nos assombram diariamente, né? Com todas então, as questões dinheiro tem, a gente paga os nossos impostos, a gente trabalha, pegamos muitos impostos, trabalhamos. Tem uma discussão também da Lei Candir, que é as isenções de impostos do setor do agro para exportação. Por que a gente não taxa as grandes fortunas? Por que a gente não tira de quem tem? A gente falou recentemente, né, desse grupo aí empresarial da cidade que impõe jornadas de 10 por 1 para os seus trabalhadores. Ninguém pensa de onde é que veio a riqueza desse grupo empresarial. Muitas vezes grandes dívidas são perdoadas, né? Exato. Ganham isenções de impostos, isso passa lá na Câmara, na Assembleia, superexplora os seus trabalhadores, degrada o meio ambiente, não pagam direitos trabalhistas. Óbvio que eles vão enriquecer. Justificativas fracas, né? Porque rendem capital, mas eles fazem movimentar a renda do Estado per capita, são geradores de empregos, então eles estão fornecendo um serviço para o Estado. Eu escutei muito isso. Eles são muito beneficiados. Quem gera emprego é os pequenos negócios. A gente já tem bastante estudo, inclusive da FEComércio, que é uma entidade que dá resguardo para esse grande grupo empresarial. São os pequenos negócios, pequenos comércios os que mais geram empregos. E isso precisa ser debatido, porque são essas pequenas empresas, comércios, mercadinhos que quebram quando um grande grupo, por exemplo, Carrefour, né, que é uma empresa francesa, se instala dentro de uma comunidade. Então, em vez de ficar incentivando esses grandes monopólios, por que a gente não incentiva os empreendimentos que, de fato, pagam os seus impostos, criam empregos e garantem direitos trabalhistas, né? Não, tem umas discussões econômicas, assim, que é o preço do pão, que é o valor do teu salário. Isso eu acho que as pessoas se movimentam. Se a gente for pensar, por que as pessoas estão tão imobilizadas? Por que os trabalhadores se movimentam contra jornadas 10 por 1? Porque hoje em dia a gente está trabalhando para pagar boleto, a gente não está tendo mais tempo de vida. Qualidade de vida, na verdade, o trabalhador, né, da categoria na classe 6 por 1, né, que é uma carga horária extremamente exaustiva, já não vive faz muito tempo, né? Então, tu imagina que é submetido a uma escala de 10 por 1 que demorou muito tempo para ser denunciada, né? Exatamente. Então, não temos qualidade. O trabalhador em si não tem qualidade de vida já faz muito tempo, né? Em questão até transporte público, nessa precariedade, chegar em casa, sair de casa 5:30 da manhã para pegar 7, 8 horas. Primeira chuva, chegar falta luz. Chegar em casa 10, 11 Primeira horas. seca, falta água com gosto de barro. Aí tu vai pegar um ônibus lotado, sem ar-condicionado. Sabe? Então, eles estão esticando a corda, essa burguesia e essa lógica de Estado mínimo neoliberal. Então, eles dão isenções para grandes empresas, para grandes comércios, fazem Sun Summit aqui. Ao mesmo tempo, a gente vê assim, que a vida do povo mesmo, que trabalha, que mora na cidade, está gastando todo o seu rendimento em aluguel e com a manutenção do custo de vida. As pessoas estão quase pagando para trabalhar, porque tem os custos com transporte, a alimentação, os preços estão super inflacionados. O preço do aluguel, Porto Alegre é uma das capitais que mais subiu o valor do aluguel, e isso tudo é motivo de revolta, né? Então, por isso, novamente, a importância dos movimentos sociais convocando essas reuniões, convocando essas reflexões, convocando essas lutas, né? As pessoas estão debatendo isso. Esses dias eu estava fazendo pé na estética e as senhoras lá estavam discutindo a quantidade de lojas fechadas no centro da cidade. Né? Porque as pessoas... Teve todo o advento da enchente, as pessoas... Aí teve depois uma entrevista do Grupo Zero Hora, que foi caminhando da Orla do Guaíba até a Esquina Democrática, dizendo que o preço do aluguel das lojas do primeiro piso seguiram o mesmo pós-pandemia e pós-enchente. Assim. Então, quem realmente quer empreender na cidade não está conseguindo ter acesso a esses espaços.
Né? Então, tudo isso é um pouco dessa crise urbana, esse incômodo, esse mal-estar generalizado, que a gente sabe que as coisas estão ruins, as coisas precisam melhorar, mas está faltando um espaço que a gente consiga, para além das eleições, colocar isso em movimento. O impulso também da comunidade, né? Mas a gente entender isso e trabalhar em cima disso, como a gente falou também, que se enquadra na educação, na questão de educação, é a sociedade conseguir impulsionar. Mas como é que a gente vai impulsionar se o trabalhador não tem tempo nem para ele, né? Para poder fazer esse movimento, porque ele está preso numa carga horária de trabalho exaustiva para poder fazer parte dos movimentos que vão nos favorecer, né? Disputar o tempo das pessoas. O futebol disputa, a novela disputa, a igreja disputa, sabe? Então, assim, quando tu vê um sentido de vida, um propósito, tu acha tempo. E eu acho que é um pouco desse encantamento que a política precisa também botar em movimento, né? Política não é só votar, eu acho que isso desencanta. Essa polarização que está posta hoje da extrema-direita, do lulopetismo, bolsonarismo, isso também vem afastando muitas pessoas da política, porque parece que é tudo um grande grenal e que a gente não consegue, de fato, debater, né? O motivo das pessoas o que são não cada terem partido, acesso qual às ideologia coisas que cada um básicas. defende, sustenta, né? As pessoas não têm esse... E o discurso e a prática, né? Porque é ali que tu pega as contradições, né? De quem defende... eu defendo o serviço 100% público, mas aonde é prefeito, onde é governador, está privatizando a água, está privatizando a energia elétrica, está privatizando as gestões das escolas. Então, não vem aqui em Porto Alegre, onde tu é oposição, dizer que tu não tá... que tu defende serviço 100% público. É nessas contradições que a extrema-direita nos pega. Porque sabem que onde a gente é governo, muitas vezes você está seguindo a mesma receita neoliberal que das gestões da direita e do conservadorismo que tu questiona, né? Então, o petismo, ele tem uma responsabilidade muito grande nessa crise política que está colocada hoje nos movimentos sociais e nos movimentos dos trabalhadores. As pessoas desacreditaram. E é para além da corrupção. É não mobilizar, é aparecer só em época de eleição, é não colocar essa estrutura que tem a serviço para as pessoas poderem se mobilizar, poderem se movimentar. É essa fé no judiciário, como se tudo... Não, perdemos aqui no parlamento, agora a gente entra no judiciário, desmobilizando, não fazendo com que o trabalhador tenha protagonismo e se veja enquanto força que é, sabe? Então, acho que boa parte, assim, entendo, né, que a extrema-direita, ela precisa ser identificada, combatida, que ela quer limitar cada vez mais as pequenas liberdades que a gente tem de estar debatendo isso, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu compreendo que dentro do nosso campo progressista, a gente tem muitos equívocos, oportunistas, que é somente ali para manter mandato, manter aparelho, manter um micropoderzinho, às custas de discussões que para nós são caras. Discussão antirracista, o debate da polícia militar, a discussão desses grandes negócios que quebram, sabe, todos os serviços dos nossos... Isso para nós é muito caro, porque eu vou voltar para esses espaços, eu vou ser cobrada por isso. Eu não apareço só em época de eleição, né? Então... para nós é muito difícil estar dentro desse campo hoje, debatendo, assim, sabendo que tu tá do lado de pessoas que não têm o mesmo compromisso de ir até o fim, sabe? Cortar na própria carne para realmente ter as mudanças que se diz defender. Me conta um pouquinho da tua ativa. Tu é bem ativa nos quilombos, né? Me conta um pouquinho disso, como é que é essa movimentação. Acho que muitas pessoas não entendem o que é um quilombo, né? O que é o espaço, o que ele ocupa, o que ele faz. Olha, em âmbito de estrutura, assim, o quilombo é uma grande periferia, né? Tanto o quilombo lá da Mapa, que é da minha mãe de santo, né? Da mãe Pátio, o Jamaica lá no Sarandi. É uma comunidade. O que identifica um quilombo de uma outra periferia comum é a consciência racial e de classe presente nos sujeitos que estão ali. Normalmente, aqui em Porto Alegre, né, a gente tem 11 quilombos em processos de retomada. Eu conheci essa luta ainda no movimento estudantil, na luta pelas cotas. Conheci o Fidelix, que é ali do Espaço da Zenha. O Fidelix faleceu o ano passado, mas era uma liderança assim, que apostava muito na juventude, porque nós somos, né, na minha época, nós éramos a continuidade daquelas resistências todas, assim. E o pertencimento racial e a relação com o território. Relação com o território, por quê? São comunidades que foram, em algum momento, tiveram algum processo de reintegração de posse. Então, a consciência quilombola, que hoje tu grava aquela área como um quilombo, é uma forma de tu fazer com que tu não seja despejado. Então, essa consciência de ser quilombola, ela só é despertada porque eles estão sendo removidos. Não é toda a comunidade que vai querer reivindicar o seu pertencimento negro e quilombola. Quilombolas são remanescentes de escravos, são pessoas pretas que, em algum momento, tiveram seu avô, sua avó, seus pais
que contribuíram, né, daquela forma de trabalho extremamente degradante, e o Estado brasileiro nunca pagou essa dívida, nunca reparou essa dívida. E hoje os quilombos é um mecanismo da gente dizer, não, esse território é nosso, esse território não é da Embrapa, esse território não é da empresa tal, da Walmart, que nem lá, esse território não é do Estado, esse território é das famílias que estão em cima dessa terra. E essa consciência, normalmente, ela só acontece porque tu tem uma ordem de despejo, ou do município, ou de uma empresa. Ali no Lemos, né, aconteceu que foi o Padre Cacique, ali, o asilo, que veio com uma ordem de despejo da família. A família trabalhou a vida inteira cuidando dos idosos, do Padre Cacique. Quando os mais velhos faleceram, o Padre Cacique entrou com uma ação de reintegração para tirar a família de lá, toda a família Lemos, né, e aí a gente teve que fazer um processo de ocupação até conseguir fazer esse autodeclaração, esse convencimento da família de que vocês são pretos, vocês trabalharam em cima dessa área, essa área é de vocês. Então, esse processo de convencimento se dá muito em torno desses momentos de luta, assim. Quilombo dos Machado, o mesmo processo. A minha mãe de santo foi diferente, né, lá da Mapa, porque ela foi num território de Canguçu e viu pela organização do Congá, a organização muito próxima da forma com que ela organiza o Congá dela. E aí ela percebeu relações familiares da mãe dela, que era de Canguçu, e aí, a partir dali, remanescente do território de Canguçu. Então, tem algumas exceções, mas eu percebo assim que da luta ali de 2012 para cá, quando eu comecei a me envolver mais com a Frente Quilombola, foi muito sim, em torno da luta pela terra, contra a especulação imobiliária. Entender que é um espaço pertencente de alguém ali dentro, né? E isso, são famílias que estão ali há 60 anos, 80 anos, não têm a posse da terra, porque não foi dado a nós... Não tem aquele processo legal, né, que a gente fala, assim, né? Isso, de regularização fundiária, né? E o quilombo, quando tu entra com o processo de regularização, aquela matrícula, aquele terreno não é teu. Ele é da associação quilombola. Então, tu tira também dessa lógica do indivíduo depois poder negociar aquele pedaço de terra. É uma terra sagrada, porque tem uma ancestralidade, tem cultura ali, tem identidade ali. É como com os indígenas debatem, né? Aqui é onde eu nasci, eu cresci, tu tem uma relação ancestral com a natureza, uma cosmovisão que passa longe da nossa cosmovisão eurocêntrica, né? Que a gente foi educado de tudo é mercadoria, tudo se vende. Para eles, o valor da terra é um valor que não é um mercado que tu vai vender daqui a pouco, é um espaço sagrado, né? Então, isso eu acho muito importante, assim, nessa visão quilombola. A matrícula, ela é coletiva, ela não é de um proprietário. O proprietário é o coletivo. Isso é uma forma de ver a terra, de ver a cidade de uma forma muito mais democrática, né? Porque não importa quanto tu tem de recursos, né? Aquele território, quando tu falecer, ele vai continuar, né, para os teus filhos, para os teus netos que quiserem permanecer naquele espaço. Algo geracional, assim, muito bonito. Isso, tu consegue manter aquela cultura, aquela vivência, aquelas relações familiares. E que muitas vezes a elite mantém, né? Essa gestão de isso aqui é do meu próximo herdeiro, do meu herdeiro. Isso. E a gente é ensinado que a gente tem que ter dinheiro, que a gente tem que trabalhar com lucro, com o eurocentrismo, como tu mesmo mencionou, né? De tudo é dinheiro, tudo gira capital. Hoje eu não tô podendo mais sustentar esse espaço, ele vai se passar. Não, eles carregam uma história, uma vida. Uma história, uma relação com a natureza que não é uma relação predatória, então eles tentam manter a horta, eles tentam manter o espaço verde, é uma outra forma, assim, eu acho que a gente, nós, né, que somos de comunidades, a gente tem muito a aprender com os quilombos, porque eles têm, assim, mais na prática mesmo, esses valores africanistas que a gente defende, sabe? Da ancestralidade, da oralidade. Então, o respeito aos mais velhos, tu ter ali a expressão da capoeira, tu ter esse a expressão pertencimento, do né? Esse pertencimento. Exatamente. Porque se a gente for ver as nossas vilas, elas são grandes quilombos, né? Boa parte, Porto Alegre é a cidade mais segregada racialmente do Brasil. Então, tu vê, a população negra está na Restinga, na Lomba do Pinheiro, na Rubem Berta. E alguns nichos ali, Bonja, nas vilas. As vilas são grandes quilombos. Só que o pessoal não tem consciência disso, não tem consciência da sua história, não tem consciência do que foi a escravidão, o colonialismo, não tem consciência de que são um bando de explorado. Não tem eles acham que se eles trabalharem, empreenderem, eles vão conseguir um dia ter um grande capital. Então, bombardeado por ideologia,
de consumo, de meritocracia. Então, o Quilombo ele vem muito assim, de fortalecer a cultura negra, o pertencimento racial e a relação com o território. Infelizmente, isso só acontece quando a água tá batendo na bunda, né? Quando tu tem uma reintegração de posse, aí tu, quando vê... É assim, tem uns passos ali, eu sou... Desculpa. Não, quando vê por aí, sabe? Quando tu tá com a faca no pescoço, e aí tu olha para aquilo ali, quando vê a resposta, que nem essa tatuagem que eu tenho aqui da Sankofa, né? Quando vê a resposta, tá lá no passado. Quando vê a resposta para te ter um futuro melhor, tá em tu resgatar tuas raízes e pensar uma outra forma de conviver em comunidade. É assim como o espaço ali que tem no Rubem Berta, que é o Timbaúva, né? Que é onde a gente fala que é uma invasão, só que tem pessoas ali que já estão há muito tempo ali dentro, muito tempo de história, que vocês têm 30, 40 anos de comunidade e não tem um espaço propriamente seu, né? Porque a qualquer momento, muitas vezes sofreram ameaças de que iam ser retiradas do local, que ele ia ser um espaço público para uma reforma, para agora eu esqueci o nome correto, mas para Minha Casa Minha Vida, que se prometia um apartamento e tirar toda aquela história, aquela construção que aquela família teve ali dentro do espaço e realocar elas para outro local, né? Tem um amigo que ele teve esse acontecimento. A família dele vivia durante anos. Os pais deles são casados há 30. Acho que os pais dele moravam mais de 30 anos ali próximo do aeroporto. Que tinha uma comunidade da Fraport. Isso, e ele teve que se mudar para Rubem Berta, teve que mudar lá para Timbaúva, para os condomínios dos Irmãos Maristas, né? Que eles batizaram assim o espaço. E para ele foi impactante. Eu cresci aqui, eu vivi aqui, e eu tô sendo retirado daqui, tá? Tudo bem, vou me dar um apartamento. Na cabeça dele, em um certo momento, era uma coisa positiva, mas depois ele, poxa, eu sinto falta do meu bairro, eu sinto falta até do barulho Eu achava muito engraçado, eu sinto falta até do barulho do avião passando, chegando no aeroporto, mas era o espaço deles, que foi tirado, né? O Quilombo dos Machado, ele fica bem do lado ali do aeroporto, e é uma das comunidades ali, é uma área privada que os donos se dizem o Walmart, né? E eles estão ali naquela disputa também, porque eles querem permanecer naquele território. E eu acho isso incrível, assim, tu manter os laços comunitários e tu compreender também esse deslocamento. Muitas comunidades, elas foram removidas em Porto Alegre desde a Copa de 2014, e incentivados pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é construção de baixo custo, com material de segunda linha, onde muitas vezes, né... Que é o ápice da luxúria do cidadão de classe média baixa, de classe renda baixa, que aquilo ali é o ápice do luxo, é a modernidade. Mas então, né, um cubículo lá na periferia, onde já não tem água, onde já não tem luz, onde já não tem creche, onde o CRAS já não dá conta, onde o postinho já não dá conta. Sendo que Porto Alegre tem mais de 110 mil imóveis vazios, a gente tem na nossa cidade. Boa parte do centro, 15% dos imóveis do centro histórico estão vazios. Um dos programas que eu achei mais bacana agora, que foi apresentado pelo governo federal, foi o Compra Assistida, que eles dão R$200 mil para as pessoas saírem das suas residências e comprarem outros imóveis. Apesar de que os R$200 mil, quando foi anunciado, o setor ali da especulação imobiliária aumentou o preço dos imóveis para inviabilizar o programa ou conseguir com que houvesse uma barganha e o valor do programa fosse aumentado. Mas a minha... compreensão de uma reforma urbana não precisamos mais construir 1 metro quadrado sequer em Porto Alegre. Tem imóvel para todo mundo. Tem espaço para todo. A população diminuiu do último censo. A gente tinha 1.400.000 pessoas, agora a gente está com 1.300.000 pessoas, 110 mil imóveis vazios. Boa parte desse setor na mão de pequenas empresas do ramo imobiliário e que também devem IPTU para o município. Percebe? Então, por que não fazer uma renegociação dos IPTUs, disponibilizando esses imóveis para moradia? No centro, onde já tem transporte, onde já tem um ponto comércio. Muito bem localizado para quem trabalha, independente, mora na Zona Norte, vive na Zona Sul, mas tem assim, meio de se deslocar de forma fácil e prática, né? Para quem não tem acesso a um transporte privado, não tem um carro, não tem uma moto. É de fácil acessibilidade, né? A racionalidade do capital é uma racionalidade, do nosso ponto de vista, enquanto pessoas que vivem do próprio salário, burra. Eles, esses dias, destruíram 100 árvores lá na Assunção, que é um bairro nobríssimo aqui da cidade, para construir 7 residências de luxo. Então, a gente vê as ilhas de calor, a gente vê a importância da preservação do meio ambiente, a gente sabe que tem imóvel vazio para todo mundo morar, e esse setor da construção civil e da especulação imobiliária seguem desmatando, ou para construir casa para pobre lá na periferia da cidade, né? MRV, Tenda, essas construtoras, ou essas construtoras de luxo, Melnick, Mayojama, que também tem um nicho ali que não é para morar. Tem uma construção agora lá no Barra, do lado do Barra, na Zona Sul, que vai ser o Golden Luck, que é um espaço que vai ter piscinas com ondas, vai ter um centro de eventos. Na planta, os apartamentos estão sendo vendidos por 5 milhões. E aí tu vê, né? Quem é que tem hoje 5 milhões para comprar um apartamento na planta? Também.
numa área que lá atrás, para quem tem memória, era uma área que era para ter sido destinada para o reassentamento das pessoas que foram removidas da Vila Cruzeiro ali na Tronco. Era uma área do Estado, que foi trocada por um preço de banana para essa empresa poder construir hoje esses apartamentos de luxo. Tudo pela privatização. Então, tu vê assim, quem tem poder econômico e informação privilegiada, deputados, vereadores, está organizando a cidade para manter os investimentos deles. Não é para as pessoas terem acesso, pessoas viverem mais, viverem melhor. Tecnicamente, Porto Alegre não é para nós, periféricos. Porto Alegre Cada dia mais ela está se tornando menos pertencente a pessoas periféricas, as pessoas de classe renda baixa. É frustrante, né? Eu tenho uma paixão enorme. Tem que trabalhar com essa frustração, porque da frustração, ela tem 2 caminhos, né? Ou ela vira uma apatia, e as pessoas tentam sair individualmente, vou tocar minha vida. Eu acho muito engraçado esse conceito, porque a minha mãe sempre quis ir embora para Santa Catarina. Eu falo que Santa Catarina, ela é o curativo band-aid do gaúcho, né? A vida começa tá dando errado, aqui tá tudo muito caro, o aluguel tá caríssimo. Ai, vou para Santa Catarina. A gente vê isso como solução, e a solução não é sair do nosso estado, sair da nossa origem, da nossa história. Tem um pouco mais de dinheiro, vai ser baby sister na Austrália, vai fazer um freelance. Mas agora com a política trumpista, né, não tá fácil para os imigrantes. Não tá. Então tá cada vez mais difícil de tu conseguir ter uma alternativa individual, né? E a alternativa coletiva, ela precisa renascer. As pessoas precisam se unificar, porque a união ela tem um poder enorme. As pessoas ainda não compreendem isso, né? Exato. Espero que um dia busquem compreender o tamanho que uma voz ativa de uma comunidade, de um conjunto de pessoas, independente da sua classe social, mas uma pessoa da elite que entenda outras vidas, né, tem empatia com outras vidas que estão sofrendo consequências disso, dessa elitização de Porto Alegre, que já, na verdade, aconteceu há muito tempo, né? A gente sabe que Porto Alegre sempre foi uma cidade muito elitista, mas que busque estar do lado desse time em um prol maior. Exato. Né? Todo mundo ganha. Com um transporte de qualidade, as pessoas ganham com menos tempo no trânsito, menos emissão de gás carbono, as pessoas ganham com uma qualidade de vida. Percebe? Todo mundo. Por que não tarifa zero? Então, não, porque as empresas de ônibus não querem. Todo mundo ganha, as pessoas vivendo no centro da cidade, tem imóveis vazios, vamos pensar uma reforma urbana. Mas aí tu quebra esse setor hoje que vem acumulando riqueza e renda em cima da exploração da cidade. É o medo da mudança, né? É o medo de perder poder. E nessa colônia aqui chamada Brasil, de 4 séculos de escravidão, se a gente piscar, a gente retrocede ainda mais nos nossos direitos trabalhistas, porque é uma elite que se criou em cima da exploração do trabalho escravo, em cima de isenções de impostos e da exploração do nosso próprio povo. É assim que essa elite se criou. Então, eles não têm muita preocupação com a dignidade, com a qualidade de vida. Para eles manterem os rendimentos deles, eles têm que sufocar alguém. E se tiver que sufocar o próprio povo, olha a discussão do ovo agora. O ovo está caro. Por que o ovo ficou tão caro? Por causa da exportação. Eles preferem exportar e manter os seus rendimentos do que garantir uma reserva para o mercado local. Eles preferem que o nosso povo passe fome para não perder a sua possibilidade de exportar num valor muito maior. Então, é dessa gente, né, que faz a escala 10 por 1, que não tem pena, desse setor que a gente está falando. Então, não tem que ter muita pena, né? E eu acho que é isso, assim, cada vez mais politizar o nosso povo em relação aos seus inimigos. Porque as pessoas brigam entre si, brigam entre os vizinhos, brigam entre colegas de trabalho. Sabe? Então, é muito fácil tu brigar com quem está passando pela mesma condição que tu. E isso eu digo, tem muito mais coisas que nos unem. Inclusive, que esses dias eu estava panfletando no centro da cidade, na época da campanha, lá na Voluntários. E aí um peão, porque eu sou marçal em São Paulo, porque eu sou da extrema-direita. Eu falei, cara, beleza que tu quer ser da extrema-direita. Aqui tu vai precisar de um ônibus, aqui tu tá nesse calor aqui da Voluntários comigo, aqui tu também foi impactada pela enchente. Então, para além das ideologias, a gente tem muito mais coisas que nos unem do que nos afastam. Então, vamos brigar pelo que nos une. Se tu quiser continuar fazendo essa discussão de livre mercado, com o tempo ele vai perceber por A mais B que não tem muito espaço para ele, um peão, se realizar dentro desse setor. Mas, às vezes, as pessoas têm que fazer a experiência, não adianta falar. Tem que vivenciar. Mas naquilo que hoje a gente já tem certeza, que, olha, isso está errado, é um equívoco. E isso vale para todos os contextos de vida, né? Exato. Todos eles. Isso é muito abrangente. Às vezes, as pessoas, tu vai te aconselhar, tu vai explicar, tu vai mostrar fatos e dados. A pessoa não vai acreditar, porque ela acredita que a experiência dela é diferente, né? A gente sempre tem a crença de que a gente é protagonista de alguma coisa. Somos protagonistas da nossa vida, mas no contexto geral, muitas experiências são extremamente iguais. Exato. E o bom de estudar história é isso, né? Tu consegue aprender com as nossas desventuras, né? Porque se a gente chegou nesse ponto hoje,
muitas coisas retrocederam, mas a gente já teve momentos de avanço, né? Em leis trabalhistas, em direitos de mulheres. Eu sou apaixonada por ações história. afirmativas, ou seja, teve avanço, porque teve luta. Mas se um setor da nossa geração abrir mão da luta, o próximo setor ele vai ter condições muito piores assim para se organizar e para se mobilizar. Então a gente tem uma responsabilidade de deixar condições melhores para a próxima geração. Acho que é um pouco isso que nos movimenta. Isso. É verdade, cara. Muito obrigada pela tua participação. A gente já vai ficar por aqui. O papo está muito bom. Muito é um prazer obrigada. poder te ver pessoalmente. Te agradeço por toda a tua movimentação dentro da política em busca de fazer a diferença para nós a cada dia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando esse assunto sério. Boa parte dos debates lá na Câmara passam longe desse tipo de análise, de reflexão, e eu fico feliz de poder debater isso, que é o que me motiva. Muitas vezes a gente fica lá discutindo coisas que não são prioridades, né? E a gente se sente assim um pouco desmotivado, porque ao estar lá, eu abro mão de estar em outros espaços que são muito importantes, são pessoas que querem te ouvir, que querem construir coisas, e lá na Câmara é muito inviabilizado, né? A construção, a polarização tomou o espaço central e realmente está muito difícil pensar os problemas da cidade. Então, eu fico feliz de estar podendo socializar um pouco da experiência que a gente está tendo lá enquanto mandato e fazer esses debates sérios, esses debates que, para mim, são centrais, com quem realmente está disposto, né, a se engajar e a fazer a mudança. Pessoal, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Raíssa_Star e @Retratos de Favela. Não esqueçam de seguir a Karen também. Pode dar o teu Karen Santos Poa e Coletiva Alicerce também. É isso, pessoal. Aguardo vocês até o próximo episódio. Espero que tenham gostado. Estaremos aqui sempre presentes para vocês. E até o próximo episódio.